Vamos agora à unidade 5. Vamos falar sobre o adimplemento e extinção das obrigações, que estão contidas no artigo 304 a 388 do Código Civil. Esta unidade, ela abrange o tema central do direito das obrigações, sua extinção. O modo mais comum e ideal de extinção é o adimplemento, ou seja, o cumprimento voluntário da prestação. Além dele, existem diversas outras formas de extinção do Código Civil, disciplina, genericamente chamada de pagamento indireto ou meios extintivos diversos. O pagamento, adimplemento indireto. O pagamento, na técnica jurídica, ele significa o cumprimento exato da obrigação, extinguindo o vínculo. A quem deve pagar, que é o SOVES, e a quem se deve pagar, a CIPES. Quem deve pagar está contido no artigo 304 a 307 do Código Civil. O pagamento deve ser feito pelo devedor ou por seu representante. Contudo, o Código Civil permite que qualquer interessado na extinção da dívida, como um fiador ou mesmo um terceiro não interessado, um amigo, pague a dívida. Por exemplo, um fiador paga a dívida do afiançado e se subroga, assume a posição do devedor nos direitos do crédito original. A quem se deve pagar? Está contido no artigo 308 a 312 do Código Civil. O pagamento ele deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, exemplo, o procurador. O pagamento feito a um terceiro que não tinha autoridade para receber será válido se for ratificado pelo credor ou se reverter em proveito dele. A exceção ela está contida no artigo 309 do Código Civil. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo, aquele que parece ser o credor, mas não é válido e exonera o devedor. O objeto do pagamento e prova está contido no artigo 313 a 326 do Código Civil. O princípio da identidade, contido no artigo 313. O credor ele não é obrigado a receber a prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. O pagamento deve ser exato e integral. Exemplo, se a dívida é a entrega de um carro, o credor ele não é obrigado a aceitar um terreno em substituição. O princípio do nominalismo está contido no artigo 315 do Código Civil. As dívidas em dinheiro elas devem ser pagas pelo valor nominal estabelecido, salvo se houver correção monetária, o que mitiga o nominalismo. A prova de pagamento está contida no artigo 319 do Código Civil. A prova mais comum e importante é a quitação, um documento que reconhece o cumprimento da obrigação. O dever que paga tem direito a quitar a quitação regular. Lugar e tempo do pagamento. Está contido no artigo 327 a 333 do Código Civil. Em regra, o pagamento ele deve ser efetuado no domicílio do devedor, dívida quesível ou querável, salvo se as partes convencionarem o contrário e se a natureza da obrigação determinar outro local. O tempo do pagamento. Se for estipulado um prazo, o credor ele pode exigir o pagamento imediatamente, se não for estipulado esse prazo, no caso. Forma de pagamento indireto. O pagamento ele pode ocorrer por meios que não são o cumprimento direto da prestação original, mas tem o mesmo efeito extintivo. Existe o pagamento em consignação, contido no artigo 334 a 345 do Código Civil. Esse pagamento em consignação ele é um meio liberatório de que o devedor dispõe quando se encontra impedido de realizar o pagamento, geralmente por motivo alheio à sua vontade. Ocorre quando o credor recusa-se a receber ou a dar quitação, quando o credor é desconhecido ou incapaz, ou quando há litígio sobre quem deva receber. O devedor ele faz o depósito da coisa devida, dinheiro ou bem, em juízo ou em estabelecimento bancário, liberando-se da obrigação. Vamos falar agora sobre o pagamento sobre subrogação. Está contido no artigo 343, 46
a 351 do Código Civil. É a substituição do credor por um terceiro que pagou a dívida, mantendo-se a obrigação e seus acessórios. Ocorre uma troca de credor. Tipos. Existe o tipo legal e o convencional. O legal, ele decorre da lei, sem necessidade de acordo. Ocorre, por exemplo, em favor do fiador ou do herdeiro que paga a dívida do espólio. O convencional, ele decorre do acordo entre as partes, credor, terceiro, devedor e terceiro. Da imputação do pagamento, está contido no artigo 352 a 355 do Código Civil. Ocorre quando uma pessoa tem mais de um débito da mesma natureza e com o mesmo credor. A imputação é a indicação de qual dívida está sendo quitada. A regra, ela está contida no artigo 352 do Código Civil e diz o seguinte: o direito de indicar qual dívida está sendo paga cabe prioritariamente ao devedor. Se o devedor não o fizer, o credor pode fazê-lo. A prioridade, ela está contida no artigo 354 do Código Civil, que diz: havendo capital e juros, o pagamento se imputa primeiro nos juros vencidos e só depois no capital. Agora vamos abordar sobre os meios extintivos diversos do pagamento. Morte da obrigação. São formas de extinção que não envolvem a entrega de prestação original, como a dação em pagamento, que está contida no artigo 356 a 359 do Código Civil. É o acordo entre o credor e o devedor, para que o devedor entregue uma prestação diversa da devida, extinguindo a obrigação. A regra é a seguinte: o credor ele pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. A exceção é o princípio da identidade. Exemplo: o João ele deve 50 mil em dinheiro para a Maria, mas ambos concordam que a dívida será quitada com a entrega de um carro do mesmo valor. A novação. A novação ela está contida no artigo 360 a 367 do Código Civil. Ela é a criação de uma nova obrigação, com o propósito de extinguir a obrigação anterior. Requisitos: a existência de uma obrigação válida, anterior válida, a criação de uma nova obrigação substancialmente diferente da anterior e a intenção de inovar. A intenção de inovar, ela deve ser expressa ou resultar de um modo inequívoco das novas obrigações. Exemplo: o devedor ele deve o valor em dinheiro, que é a obrigação 1. E o credor e devedor resolvem substituir essa dívida pela obrigação de construir uma casa, seria a obrigação 2, extinguindo a primeira. Sobre a compensação. A compensação ela está descrita no artigo 368 a 380 do Código Civil. Ocorre quando duas pessoas elas são, ao mesmo tempo, credora e devedora, uma da outra, extinguindo as obrigações até o limite do valor menor. Os requisitos eles estão contidos no artigo 369 do Código Civil. As dívidas elas devem ser líquidas, certas quanto à sua existência e valor, vencidas e de coisas fungíveis entre si. Um exemplo disso pode ser o seguinte: João deve 10 mil reais para Maria e Maria deve 7 mil para João. A dívida ela se compensa no valor de 7 mil, restando João pagar apenas 3 mil reais. Quanto à confusão, contida no artigo 381 a 384 do Código Civil. A confusão ela ocorre quando as qualidades de credor e devedor elas se reúnem na mesma pessoa, extinguindo a obrigação. Exemplo: o devedor de uma nota promissória torna-se o herdeiro universal do credor, recebendo o título de crédito. A dívida ela se extingue por confusão. Quanto à remissão de dívidas, ou seja, o perdão, contido no artigo 385 a 388 do Código Civil. É a liberalidade do credor em perdoar a dívida. Regra: a remissão ela deve ser aceita pelo devedor, podendo ser expressa ou tácita. Exemplo: o credor ele devolve ao devedor o título de crédito, nota promissória
sem reclamar o pagamento, o que presume a remissão. Tá? Em última análise, a extinção da obrigação, ela seja pelo pagamento direto ou por outros meios, concretiza a transitoriedade do vínculo obrigacional, garantindo o fim das relações jurídicas e a liberação do devedor, ao mesmo tempo que oferece ao credor diversas formas de satisfazer ou dispor de seu crédito. É isso, gente. Terminamos mais uma unidade, que é a unidade 5.